A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Vamos iniciar hoje a segunda lição da nossa escola bíblica dominical, né? Primeiro trimestre de 2021. Nosso tema geral, Esther, né? A soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. A primeira lição dada pelo nosso pastor Alex, superintendente da escola bíblica dominical, né? O tema foi o papel influenciador dos pais. Então a lição número 1 ela tem uma estreita ligação com essa lição número 2, né? Porque além do tema geral ser do livro de Esther, a nossa figura de hoje específica é Esther. Vamos nos focar em Esther e algumas lições aí sobre a história dela no seu entorno, né? Nas suas atitudes, principalmente nas suas características. A gente pode dizer, né, meio que já dando início aí para a lição, que o livro de Esther, junto com histórias de José e Daniel, né, por exemplo, são histórias que nos faz pensar de modo especial e evidente no conceito de identidade, né? Toda a Bíblia, ela fala de identidade e de modo especial, né? Mas essas histórias, ela nos coloca esse tema de uma maneira evidente até, eu diria. Então, o livro de Esther, nosso texto áureo, iniciando propriamente a lição, se encontra em Esther, capítulo 2, versículo 15, parte B. Diz assim: E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Verdade aplicada. As atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Texto de referência se encontra em Esther, capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. Os irmãos, eu vou incentivar que os irmãos leiam a história de Esther. Se já leram há algum tempo, vou incentivar que leiam de novo. É uma história muito boa e é uma história até curta, relativamente falando, né? Então, para quem ainda não leu, eu realmente incentivo que leia ou leia de novo, né? Porque todo o nosso trimestre vai ser baseado nesse livro e é interessante manter aí as etapas da história fresco na mente, né? Porque aí a gente faz uma relação mais facilmente com as lições de cada tópico. Bom, então eu já vou partir aqui para o nosso primeiro tópico falando nisso, que seria o papel do cristão no mundo, né? Então, como eu falei aí, o livro de Esther, muitas histórias da Bíblia, se não todas, elas vão falar de um modo ou de outro sobre identidade. Mas o livro de Esther é uma dessas histórias que falam desse tema de uma maneira evidente. Então, o papel de alguém no mundo fala sobre a sua identidade. Não é a sua identidade não se restringe apenas ao seu papel nesse mundo, mas ele é essencial também para a sua identidade, né? O que você está fazendo aqui, afinal de contas, isso fala sobre a sua identidade, né? Eu vou ler aqui uma parte do texto, né, do tópico 1. Como uma serva fiel, ela, Esther, não se deixou corromper com as coisas que o mundo oferece. Ela sabia que pertencia ao povo que tinha aliança com Deus. E você, sabe qual é o seu papel no mundo? Pergunta a lição. E aí a gente pode também perguntar: você sabe qual povo você pertence? Você sabe o que significa realmente pertencer a esse povo? O que isso vai exigir de você? Talvez alguns tipos de renúncias e sacrifícios, de coisas nesse mundo? Partindo para 1.1. Devemos confiar no amor de Deus. Né? Eu parti logo para o 1.1 porque aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais o conceito de identidade. Não vou ser nada muito específico, vou tentar ser breve, né? Mas eu vou tentar pontuar algo aí decisivo para a identidade. Identidade, a própria palavra, ela vem da palavra idem. Né? Quando alguém fala assim, e você? Eu idem. Estou falando eu, a mesma coisa, o mesmo. Idem, literalmente significa o mesmo, da palavra grega, é uma palavra grega, né? Literalmente, mesmo. Ou seja, identidade nos remete à ideia dos traços de alguém, de uma pessoa, portanto, né? Que, vamos dizer assim, eles são traços até certo ponto que se mostram prevalentes a longo prazo mesmo na vida dessa pessoa, a ponto então de caracterizar uma personalidade, caracterizar uma função. Quais são as características que se mostram as mesmas, né? Com o passar do tempo elas se mostram as mesmas. Essas características elas configuram uma identidade de alguém, né? Falando de um modo bem literal assim da identidade.
E aí a gente pode dizer o que é fundamental para a formação da identidade de alguém. Mas eu vou falar aqui da identidade do povo judeu. O povo judeu e todos aqueles que pertencem a Deus, né, então, portanto, também a igreja, né, eles são marcados por alguns traços que têm a ver com a convivência com Deus. E algo que a lição vai nos destacar aqui, primeiramente, é: Deus disse através do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei. Né? Deus vai falar. Vamos notar então que Deus, ele é um Deus imutável. Portanto, ninguém tem uma identidade mais firme do que a de Deus, mas a mesma. Né? Ele que realmente não pode mudar. Então, ele realmente não, ele é o mais único, por assim dizer, na sua identidade. Amor. Qual que é essa relação de amor e identidade? O amor eterno de Deus. Identidade, como ela fala de traços que se repetem, que se mantêm o mesmo ao longo do tempo, então alguns traços nossos, né, eles vão depender de experiências que temos na nossa vida. Outros não. Por exemplo, seu temperamento. Temperamento é algo que você já nasce com ele, né? É um consenso isso, já nascemos com um determinado temperamento. Existe uma variação aí, lógico, mas ele se mantém aí essencialmente o mesmo ao longo do tempo. É claro que é possível mudar o temperamento radicalmente, sim, através de uma ação sobrenatural de Deus. Tudo é possível a Deus. Mas, de maneira geral, o temperamento já vem desde o nascimento. Outras características da nossa personalidade, elas vêm através das experiências. E aí Deus entra muito profundamente. O amor eterno de Deus sobre o homem o marca de tal maneira que esse homem é, então, identificado como filho de Deus, como povo de Deus. Isso começa, né, antes, as primeiras experiências nossas do amor é com os nossos pais. Né? O pastor Alex enfatizou aí na lição anterior sobre a importância do papel influenciador dos pais sobre a vida dos seus filhos. E aí quando a gente fala assim, com amor eterno te amei, Deus já está falando aqui, a lição já está falando do fenômeno decisivo para a formação da sua identidade. Até que ponto você experimentou o amor profundo e eterno de Deus na sua vida? A resposta para essa pergunta vai dizer até que ponto você consegue se apropriar dessa identidade de filho de Deus, filha de Deus, povo de Deus. Bom, eu posso até citar um versículo, né? Como tem essa relação. O amor de Deus é uma das coisas assim, é uma das coisas eternas que nós conhecemos, né? O seu poder, Deus é a eternidade. Ele tem os atributos, né, eternos, né? Os seus atributos são eternos. Ele é eternamente santo, ele é eternamente poderoso, ele é eternamente onipresente, onisciente, etc. E o amor de Deus, então, ele nos toca profundamente a ponto de marcar a nossa identidade. Olha só, Jesus falou assim para os seus discípulos em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Agora 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, ou seja, a identidade do discípulo, se vos amardes uns aos outros. Se o amor de Deus refletir sobre a sua vida, então você também vai ter uma identidade de discípulo de Cristo na sua vida, ou de filho de Deus na sua vida. Essa identidade, filho de Deus, ele vai ser um traço tão marcante que os outros vão olhar ou vão estar ao seu redor e eles vão ser tocados por esse algo que vem de Deus na sua vida. Entende? Como a sua identidade vai refletir a identidade de Deus? Isso é uma coisa tremenda, né? Então, o amor de Deus vai ser um dos traços fundamentais para a formação da identidade judaico-cristã, né? Colocando de modo geral sobre as nossas vidas, né? O amor de Deus, o amor eterno de Deus, eterno, tanto aquilo tão antigo, antes de tudo e perpétuo, né? Para sempre. 1.2, partindo para a lição tópico 1.2. Um exemplo para os cristãos de hoje, se referindo aí a Esther, que é a nossa figura, né? Então Esther, ela apresentou essa identidade, né, de filha de Deus, de serva de Deus, e como a gente vai ver, a gente vai ver de novo como que Mardoqueu é importante para isso, né? Foi importante para isso. Um exemplo para os cristãos.
Vou ler uma parte aqui do nosso texto. Ele diz assim: em uma sociedade contaminada e nefária, é preciso que haja cristãos que façam a diferença em todos os segmentos da nossa sociedade, ao ponto de conquistarem alguns para o Evangelho de Cristo, por causa de sua vida exemplar. Quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, nós também vamos fazer diferença em lugares incomuns, em lugares que os outros, ou grande parte das pessoas, não imaginam, nem pensam. Só Deus tem algo para você. Quando, à medida que nós fomos colocando, renunciando coisas do mundo e amando mais, cada vez mais as coisas do alto, nós vamos estar cada vez mais preparados para fazer a obra de Deus em qualquer lugar, em lugares que nós nem imaginamos, né? Que nem teríamos imaginado. Né? Isso vai acontecer na sua vida. Ou situações que nunca se imaginou, com pessoas que nunca se imaginou. Isso é um fruto do progresso do amadurecimento, né, espiritual na vida do cristão. 1.3. Uma fé inabalável. 1.3, então ele vai falar também desse reflexo, né, dos traços aí do convívio. Ele vai falar, porque ele vai falar, a lição nossa vai falar, a fé não vem de Deus, no comentário. A fé não vem do homem, perdão. A fé não vem de nós, mas vem de Deus. E o que a gente acabou de falar aqui? De relacionamento. Quanto mais se relaciona e convive com Deus, quanto mais se é tocado por aquele com quem se convive, mais então você vai assimilar traços dessa pessoa, deste ente, e no caso Deus. A sua identidade tem a ver com aqueles com quem você se relaciona. A nossa identidade tem a ver, então, via de regra, com a nossa família, ou deveria ser com os nossos familiares, os nossos pais. A nossa primeira sociedade é neles, são neles que vamos nos espelhar, são neles que nós vamos aprender a ter uma primeira visão de mundo, né? Isso pode mudar, a nossa visão de mundo pode mudar depois, mas os nossos pais vão nos fornecer esses primeiros fundamentos de nossa identidade. E como eles vão nos fornecer isso? Através do convívio. O mesmo se dá com relação a Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais então o reflexo dos atributos de Deus vão se mostrando na nossa vida. Fé inabalável, fé firme, fé que não se move. Como é que eu tenho uma fé que não se move? Só posso ter uma fé que não se move à medida que me relaciono com aquele que não se move. A fé é o reflexo desse convívio com Deus. Ela vem pelo Espírito Santo, né? Pela graça de Deus que nos vem. Mas é preciso então esse convívio. E Deus nos dá, e nós recebemos. Mas é um convívio, um relacionamento. Então percebam que a fé inabalável de Esther, ela não é algo assim que veio da Esther, que se origina na Esther. E não é uma virtude do coração de alguém, mas é uma virtude sobre o coração de alguém em consequência desse relacionamento com Deus. Agora, esse na verdade já foi o último tópico da lição, o subtópico, né? O último subtópico do tópico número 1. Eu vou agora para o tópico número 2. Um exemplo de fidelidade. Mas antes de partir para o número 2, eu só quero focar aqui, os pontos aqui ensinados foram o seguinte, a revista ela destaca, né? Que é preciso que haja cristãos que façam a diferença em todos os segmentos da sociedade, ao ponto de conquistarem alguns para o Evangelho de Cristo, por causa da sua vida exemplar. Né? Quanto mais tem, então, firmada uma identidade, né, decorrente desse relacionamento vivo com Deus, mais também esses traços dessa identidade, eles vão ser transmissíveis, eles vão ser visíveis para aqueles que estão ao redor, fazendo com que esses que estão ao nosso redor ou eles adquiram esses traços de alguma forma ou queiram adquiri-los, né? Então a sua vida é vamos dizer assim, uma transmissão, uma possível transmissão de identidade. Mas é claro que o Espírito Santo é que age nos corações, né, das pessoas para que elas efetivamente vejam, né, esse brilho de Deus na sua vida. Bom, agora sim, tópico número 2. Um exemplo de fidelidade. A gente vai falar como a gente está falando então de traços que se mostram o mesmo ao longo do tempo, a fidelidade é um fenômeno muito conveniente a esse tema.
ela vem da palavra fidelis, que por sua vez vem da palavra fides, que também deu origem à nossa palavra fé, né? Ela passa essa ideia de firmeza, algo estável, algo que permanece, firmeza. A consequência, aliás, a fidelidade, ela também transmite então a ideia de uma estabilidade, de uma constante harmonia entre valores e ações. Quanto mais harmonia e correspondência então existe entre palavra, pensamento, valor e crença, mais consolidado está a sua identidade nesse mundo. Quanto mais você consegue permanecer o mesmo, mais firmada está a sua identidade nesse mundo. Essa é a ideia. É a ideia de correspondência. Inclusive, verdade, né, o conceito de verdade envolve aí uma correspondência entre algo que se pensa e algo que se percebe, né? Mas isso é um assunto um pouco mais filosófico, não vou entrar nesse mérito. 2.1, né, entrando no próximo aí. Ah, sim, só lembrando, né, ainda no 2, um exemplo de fidelidade. Em sua carta a Timóteo, Paulo escreveu: "Sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza." A gente vai ver aqui a lição aponta que Esther teve essas qualidades, né? Eu vou depois, mais adiante, vou destacar algumas coisas de Esther, no texto da história mesmo, né? No livro de Esther. Eu estou sendo um pouco, estou tematizando, né? Um pouco mais teoricamente a lição, mas nós vamos também nos ater ao texto da história de Esther como convém, né, irmãos? Então, um exemplo de fidelidade é uma das características mais importantes aí do autêntico discípulo de Jesus. Estou lendo aqui a lição mesmo. Agora sim, 2.1. Faça a diferença onde você estiver. Assim como Esther, os cristãos de hoje são peregrinos em uma terra estrangeira, pois o nosso reino não é deste mundo. Então, um exemplo que eu acho interessante, eu destaquei justamente esse trecho, né, dessa noção, consciência de que somos peregrinos nesse mundo, somos estrangeiros, porque à medida que nós temos cada vez mais firmada essa consciência, mais desprendidos nós somos desse mundo. E mais, então, apegados à viva esperança do mundo vindouro, em que habita a justiça, nós temos. E quando isso acontece cada vez mais, também entendemos que certas renúncias são necessárias e nós ficamos mais dispostos a fazer essas renúncias. Eu, vendo esse trecho, eu me lembrei de um exemplo da minha vida pessoal. Uma vez, eu não vou entrar em detalhes agora nesse exemplo de um conhecido. Realmente um conhecido, faz um tempo já que ele compartilhou essa história comigo. Não vou entrar nos detalhes, mas os irmãos e as irmãs vão entender o que eu quero dizer. No seu trabalho, esse conhecido estava falando uma vez, ele estava em dúvida sobre o que fazer, ele tinha que tomar uma decisão. Acontece que se ele tomasse uma decisão que condizia com os valores dele, os valores cristãos, portanto, essa decisão, essa atitude poderia ser vista não com bons olhos por parte de seus superiores. Então ele orou a Deus e pediu direção. Deus, o que eu devo fazer? Ele não ia fazer nada antiético. Porém, a ação dele ia ser avaliada com maus olhos por parte dos seus superiores. Portanto, poderiam ter consequências negativas para o seu trabalho. Ele podia perder, por exemplo, o seu direito de continuar naquele trabalho, certo? Estou sendo bem genérico, sem entrar em detalhes, mas dá para entender o que eu estou falando um pouco. Pois bem, ele orou, pediu direção a Deus e Deus deu a resposta. E quando Deus deu a resposta, além disso, Deus apontou um texto bíblico para emblematizar o espírito que essa pessoa deveria ter na sua atitude. Deus apontou, ou seja, Deus falou assim, Deus realmente falou para ele, olha, faça isso. Depois de ele orar, Deus respondeu, ele fala, faça isso que você estava pensando, ainda que você sofra consequências negativas como perder o direito de trabalhar. E para falar essa resposta, para emblematizar isso, Deus apontou o texto de Esther. Ele apontou capítulo 4, versículo 16. Diz assim, vou aqui para a palavra então. Esther, capítulo 4, versículo 16.
versículo ele diz respeito àquele momento quando Esther ela decide então jejuar, né, orar e jejuar, e pedir ao povo para orar e jejuar, e ela também decide interceder pelo seu povo se aproximando do rei. E ela corria um certo risco ao fazer isso, porque nesse momento da história, aproximar-se do rei sem ser convidado pelo mesmo implicava a possibilidade de morte, porque já havia estabelecido uma lei aí, na qual só podia se aproximar do rei quem o rei chamasse. Caso a pessoa se aproximasse do rei no seu salão, sem ser convidado, o rei poderia decidir pela morte dessa pessoa, a não ser que essa pessoa entrando, o rei estendesse o seu cetro de ouro. Aí sim, isso significaria que o rei estava dizendo: não, estou tendo misericórdia de você e no seu caso, você não será morto. Mas havia esse risco. E aí Esther não sabia o que ia acontecer. E aí ela diz, no versículo 16, né, na última parte do versículo: e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Especialmente essa última expressão, né, essas últimas palavras, e se perecer, pereci, foram as palavras apontadas por Deus no caso desse conhecido que tinha que tomar uma decisão no seu trabalho. Então essa postura de Esther, ela é uma postura exemplar de fato, embora nesse momento ela precisou que o seu tio, né, e na verdade o seu pai, Mardoqueu, pai de criação, lhe tivesse aconselhado para que ela chegasse nessa postura de decisão, de resolução. Né? Então, Mardoqueu chamou a atenção dela, colocou ela em perspectiva e depois a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. E aí ela, tendo uma perspectiva mais clara das coisas, ela chegou a essa postura de decisão de fato. Se perecer, pereci. Ou seja, às vezes o cristão ele é chamado a ter essa postura que diz: olha, ainda que eu perca certos privilégios ou direitos ou bens nesse mundo, em prol de Cristo, em prol de algo da obra de Cristo, eu vou fazê-lo, mesmo assim. Porque me é mais vantajoso perder algo por amor de Cristo do que ganhar algo em detrimento de Cristo. Essa é a postura, e essa é a postura de decisão que está em jogo aqui no caso de Esther. E é isso que a lição nos chama a atenção aqui. Essa é o que se chama atenção no caso no tópico, no subtópico 2.1. E tem tudo a ver com essa consciência nossa de que somos peregrinos, que faz parte da nossa identidade. Até que ponto e de que modo você tem o saber do lugar para onde você vai? Qual é o seu destino? Qual é? Para onde você está indo, né? Tem aquelas 3 perguntas de cunho até meio filosófico que nós vemos por aí: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Mas todas essas 3, elas se unem para dizer a sua identidade. Se você quiser, você pode até falar assim, a sua identidade existencial, né? Porque diz respeito à sua vida como um todo, de uma maneira fundamental. Bom, esse foi o 2.1. Agora nós vamos para o 2.2. As estratégias de Deus para a nossa vida. E aqui, irmãos, eu quero destacar esse trecho da lição. Ao fim do texto, ele diz assim: tenha a certeza de que Deus tem uma estratégia para que a tua vida seja vitoriosa. Ele fala isso depois de colocar 2 exemplos, o de Esther e ao lado de Esther o exemplo de José. Né, que José saiu então da terra dos seus pais, né, foi vendido como escravo, a gente conhece aquela história. Ele entrou no Egito, né, como escravo, e lá dentro ele passou por algumas provas, né, depois que ele foi um bom servo, né, e aí ele foi preso injustamente, ficou um tempo na prisão, e aí ele começou a ganhar, ele saiu da prisão, e aí ele acabou, no fim da história, ele acaba sendo aí, depois do governador do Egito, o mais poderoso sobre todos, certo? Então, é uma estratégia aí que Deus usou também no meio político, né? E Deus, ele que estava protegendo o seu povo através da ação de José e Esther, né? Nos casos aqui destacados.
Mas o que essas histórias, não só elas, mas o que está transmitindo nesse trecho? Qual é a lição em relação a essas histórias que se transmite nesse trecho que eu li? Tenha a certeza de que Deus tem uma estratégia de vitória, né, para que na tua vida, para que a tua vida seja vitoriosa. Isso, irmãos, eu quero destacar aqui uma coisa que também nas outras lições eu venho colocando bastante no meu coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, é importante nós lermos, uma das coisas, né, um dos motivos pelas quais, dos vários, né, que torna isso importante, é que há uma relação direta sempre, né, das histórias bíblicas com as nossas próprias vidas. Quanto mais essa relação ficar clara para nós, mais edificados nós seremos na nossa fé. E eu sei que todas as pregações elas enfatizam justamente isso. Elas pegam algo do texto bíblico e falam, irmãos, isso tem relação com a sua vida, desse modo e desse modo. Então a leitura da palavra de Deus ela é importante para enfatizar essa relação. A sua vida também é uma história. Por mais que ela não seja bíblica, no sentido de estar registrado na Bíblia, nas escrituras sagradas, ela faz parte da história do povo de Deus. E ela está sendo escrita. A sua história agora, ela está sendo escrita. E assim como Deus usou uma estratégia peculiar e especial para a vida de Esther e de José, nos exemplos destacados, também existe uma estratégia preparada para você. Porque Deus quer que a obra dele seja feita através de você. Então, inevitavelmente, com toda certeza, existe uma estratégia feita para a sua vida, pensando na sua personalidade, no seu jeito de ser e na sua história. Existe uma estratégia de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? Bom, esse é o 2.2, agora 2.3. Deus tem um propósito na vida de cada crente, né? E perceba como esses dois subtópicos eles estão intimamente ligados, né? Que é bem conveniente para fazer o comentário, né? Aí agora a gente colocou a própria essa ênfase, né? Que a Bíblia nos passa ao ler ela com certa frequência e com uma atitude de vontade, desejo, né? Uma ênfase de que a nossa própria vida é uma história sendo escrita por Deus e, portanto, tem uma relação com as histórias já escritas na própria escritura de Deus. Eu quero destacar o seguinte aqui, no 2.3. Eu quero destacar essa frase: devemos viver por meio da fé, certos de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Anteriormente, nós falamos de estratégias. E agora estou falando de propósito. É importante porque se a sua vida é uma história, e uma história escrita, que está sendo escrita, e uma história que está sendo escrita, tendo em vista a obra de Deus e a salvação da vida eterna em Jesus Cristo, então também existem momentos na sua vida onde há um propósito designado por Deus para a especificidade desses momentos. Então aqui na história de Esther, existe um momento especial onde nós vemos isso, que é quando Esther, enquanto rainha, pôde então interceder pelo seu povo e evitar que houvesse um genocídio do povo judeu, certo? Mas, em certo momento, foi necessário que Mardoqueu estimulasse o senso de propósito de Esther, seu senso de propósito. Em determinado momento, ele não estava tão aguçado, ela não estava tendo uma percepção clara do seu propósito. E Mardoqueu, como um pai que tem uma proximidade com a sua filha, pôde exercer esse papel de estimulador do seu senso de propósito. Isso nos faz refletir, o momento que você está vivendo agora, até que ponto vai a sua consciência de propósito a respeito desse momento? Isso é importantíssimo para a sua vida, para a sua saúde mental, inclusive, né? O quanto que você consegue perceber que o contexto atual da sua vida diz respeito a algo de Deus, que está preparado para você fazer no dia de hoje. E isso é o que nos leva a refletir esse subtópico 2.3. Aí vamos ler então brevemente aqui a passagem de Esther capítulo 4, que é quando justamente, versículo 12, né, o 14, que é justamente quando Mardoqueu então ele estimula, ele fomenta, ele incentiva e ele exorta Esther a ter esse senso de propósito em relação à sua situação, né? Então, vamos só para contextualizar, né? Então, rapidinho.
Esther, então, eles estavam já diante dessa lei de extermínio dos judeus, né, diante do perigo de todos os judeus serem mortos. E aí, em primeiro momento, qual que é a reação de Esther? Né? Porque ela já é solicitada para interceder pelo seu povo, mas em primeiro momento ela diz: olha, eu não posso fazer muita coisa, porque se eu chegar perto do rei sem ser convidada por ele, sem ser chamada por ele primeiro, então eu posso morrer. Aí, diante dessa fala de Esther, Mardoqueu lhe manda que falassem a ela o seguinte. Ó, vou ler aqui desde o versículo 12, né? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, que foram essas, né, que eu parafraseei. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Aí olha como ele coloca então a Esther em perspectiva sobre as coisas, como ele consegue fazer com que ela olhe ao seu entorno e entenda as coisas sob a luz da fé, da convicção de que tudo está nos planos de Deus. Olha como ele vai fazer isso. Não imagines no seu íntimo, no seu interior, falando Mardoqueu, que por estares na casa do rei escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, e a frase final, né, que estimula ela ainda mais. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Em outras palavras, quem sabe se não foi para isso que você foi chamada? Quem sabe? É esse momento que justifica todo o seu trajeto até agora. Então, a Esther ela é intimamente, poderosamente tocada por essas palavras. E é a partir do toque dessas palavras que ela tem uma mudança de postura. E ela consegue, os olhos dela são abertos, né, para a realidade como ela é. E ela adquire aquela postura de decisão, resolução que a gente viu. Chegando ao ponto de falar no final, se perecer, pereci. Então Mardoqueu, ele tá, como pai, ele está também fazendo lembrá-la da sua identidade, enquanto filha de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto um povo que foi livrado tantas vezes das mãos do inimigo no passado. Então ele está dizendo, olha, Deus está no comando de tudo, e ele vai livrar o seu povo. É só uma questão de saber de que maneira, através de você ou não. É isso que ele está falando. E olha como o papel influenciador dos pais é tão decisivo, né? Como o pastor Alex enfatizou na lição passada. Você só pode ter esse papel influenciador se você tem uma proximidade com o seu filho, com a sua filha, seja na fé ou realmente natural, né? Então, e para essa proximidade é preciso um relacionamento, é preciso. E isso, irmãos, é uma coisa que está sendo perdida cada vez mais, de geração em geração. O distanciamento entre pais e filhos, por parte dos pais, por parte dos filhos, por conta das várias características da nossa época atual, sobrecarga de trabalho e muitas outras coisas, redes sociais, etc, 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 tecnologia. Isso tem que ser resgatado cada vez mais, irmãos, porque isso é fundamental para a formação de identidade das pessoas, né? Então, como é que a gente vai ter pessoas formadas na identidade de um cristão propriamente dito, se o começo de tudo, que é a formação da família, não está bem feito? É claro, então, que o passar do tempo existe até um distanciamento de Deus em escala geral na nossa sociedade. Mas enfim, vamos partir aí para o nosso próximo subtópico. Esse subtópico é tremendo mesmo, 2.3, mas agora o nosso próximo tópico, aliás, né, o tópico 3. Amém, irmãos? Então, esse tópico, a revista, ela quer pontuar aqui, né, que a fidelidade é uma das características mais importantes do discípulo de Jesus. 3. Agora nossa lição, nosso tópico 3. Ele é intitulado Esther, mulher íntegra e temente a Deus. Aqui vai dizer assim, vou ler essa parte. Ela quis mostrar ao rei o que era e não o que possuía. Esther, capítulo 2, versículo 15. Vou ler aqui até Esther, capítulo 2, versículo 15. Na verdade, eu vou ler, só dar um pouco de contexto de novo, né?
Então, vocês sabem, os irmãos sabem, as irmãs sabem, que no começo da história de Esther havia lá então aquela seleção, né? Porque começou com a rebeldia de Vasti, né? O rei estava dando aquela festa, quis mostrar a todos a beleza de Vasti, estou resumindo bem. E aí Vasti ela se recusou, né? Vasti, ela se recusou. O rei, né, chamando os conselheiros aí, acabou sendo aconselhado para que desse a ela uma punição severa e exemplar. Portanto, ele destituiu Vasti de sua posição de rainha e teve que colocar outra no lugar. Para colocar outra no lugar, ele fez uma seleção, né? De todas as províncias, então, ele selecionou, né? Ele foi chamado de várias províncias ali perto, mulheres candidatas para ser a rainha, a nova rainha. E Esther, ela se destacou entre essas candidatas. Por que ela se destacou? Ela era muito bela, em primeiro lugar. A beleza dela era algo assim muito, realmente muito forte. Mas não foi só isso. Uma das coisas que a fizeram destacar foi a sua humildade, a sua modéstia. Em determinadas etapas dessa seleção, né, havia, por exemplo, isso. Olha só, e chegando cada moça, né, diante do rei, lendo o versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, né, tinha uma preparação estética para deixá-las bonitas. Então a moça vinha diante do rei, versículo 13, e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então ela chegava lá e pedia um monte de coisa para o rei. Um monte. Mas chegando na parte da Esther, olha o que aconteceu. Chegando, pois, a vez de Esther, já pulei para o 15 aqui, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei. Então ela só pediu aquilo que falaram para ela pedir. Ó, pelo menos isso tem que pedir, é o mínimo necessário, isso você vai pedir. Ótimo, fui orientada para tal. Mas de resto ela não pediu nada. E subentende-se aqui que só ela fez isso. As outras pediram um monte de coisa e ela não. Então, ela se destacava, então, tanto pela sua graça, pela sua humildade, pela sua modéstia e pela sua beleza. Hoje nós vemos algo assim semelhante, né, nos concursos de beleza, onde a mulher ela tem que não só ser avaliada na sua beleza física, como também tem que ser avaliada na sua consciência moral, né, uma espécie de tentativa, né, de eleger uma beleza que não se restringe apenas ao âmbito fisionômico, físico, né, da aparência. Bom, 3.1, intitulado A Bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther. Ela tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Provérbios 10, 22. Irmãos, eu quero destacar aqui Provérbios 10, 22. Diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não inclui dor alguma. É muito bonito isso, porque ele está falando de coisas referentes aqui embaixo. Nós temos que ter essa ardente expectativa pelas coisas do céu, pela vinda do Senhor Jesus, mas a fidelidade do cristão coloca algo sobre a vida dele, de Deus, enquanto ele está aqui. Quantas experiências não são ricas e realmente preenchidas de sentido, que o dinheiro não compra, que outras coisas não compram, que outras coisas não podem ser uma moeda de troca para conseguir isso. Somente a bênção de Deus. Quantos propósitos podem haver no seu coração aqui embaixo? Estou falando aqui embaixo ainda, irmãos. Propósitos que se cumprem aqui na terra. O cumprimento deles, a maneira como Deus pode cumprir esses propósitos seus aqui embaixo, vai ser algo assim que tem um valor extraordinário. E esse valor extraordinário, ele não pode ser equiparado a um mero bem que se possui com uma moeda de troca, com dinheiro, entende? Existem de fato, isso não é uma coisa para, não é um discurso apenas bonito, não. Isso de fato fala sobre um fenômeno real. Você pode ter muitas riquezas aqui embaixo que vão além do dinheiro, muito além do dinheiro. Quantas pessoas que não têm condições financeiras altas passam por experiências riquíssimas no seu dia a dia, enquanto que pessoas com condições financeiras altas não, que são pobres, na verdade, dessas experiências. Eu até faço essa relação porque o tópico 3.2, ele vai fazer realmente essa relação.
Ele está intitulado assim, A Vida Eterna, dois pontos, tesouro incomparável. Então ele faz bem essa relação de fato, né? Mas a vida eterna a gente tem que pensar, é a vida vindoura com Cristo. Mas como diz o pastor Miqueias, nós já estamos na eternidade. De certo ponto, de certo modo, a gente já está na eternidade. Porque daqui nós vamos para Cristo, seja através da ressurreição ou pela sua vinda. Mas daqui, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você já está numa nova etapa da sua vida, onde você já está de frente para a eternidade, né? Eu estou lendo aí do 3.2, irmãos. Certo, é isso, 3.2 ainda. Então, eu vou ler aqui um trecho. Ó, então primeiro, um comentário aqui da revista do professor vai falar que o dinheiro ele não compra tudo e que realmente ele pode até ser uma forma de idolatria. E o dinheiro, muitos têm essa noção, esse pensamento de que ele pode oferecer um suporte, né? uma capacidade, ele tem uma capacidade de colocar a sua vida para cima e sustentar a sua vida, inclusive. Mas nós vemos aqui, quando nós não sabem eles, os que pensam assim, que o nosso maior tesouro é Cristo, a maior riqueza que Deus nos deu. Quando lhe entregamos nossa vida, ele nos confere coragem e alento para encararmos a vida com todas as pelejas. Só Deus, só Jesus pode nos dar a leveza, que falsamente alguns pensam que é o dinheiro que dá. Falsamente alguns pensam que dá. No 3.3, quando a gente fala de leveza de Cristo, hoje eu estou falando de algo do 3.3. A verdadeira paz só em Jesus. Este relacionamento com Deus talvez não resulte em prosperidade material aqui na terra. Todavia, brotará uma paz profunda que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Então percebe como tem essa relação com aquilo que eu estava dizendo antes. E aí eu aproveito esse comentário, esse trecho, para ler Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Diz assim: ordene aos ricos, eu estou lendo agora a versão NVI. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Olha isso, irmãos, que tudo nos provê ricamente. Está falando aqui embaixo ainda. Para a nossa satisfação, aleluia. Ele está falando, irmãos, de uma riqueza aqui na terra, mas que não tem a ver com dinheiro. Percebe? Como Deus é vida em abundância até aqui embaixo para os irmãos. Ordene-lhes aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém, irmãos? Essa é uma lição muito bonita de fato, né? Cristo é vida em abundância, e até aqui embaixo nós vamos testificar essa verdade, até aqui embaixo. Quanto mais lá em cima, né, irmãos? É claro. Mas com isso eu encerro nossa lição, então, irmãos, só lendo a conclusão. Né? O livro de Esther nos ensina que nossas atitudes podem influenciar no processo para sermos bem-sucedidos, como José, Esther e tantos outros. Servir a Deus corretamente é fundamental para cumprirmos nossa missão como discípulos de Cristo. Né? Então, remetendo aí aos termos que dizem respeito também à identidade. E a gente vai ver isso também ao longo das outras lições, né? Como que a identidade ela é algo especial e evidente, está em jogo de forma evidente aí no livro, na história de Esther. Amém, irmãos? É muito bom estar aqui com os irmãos, participando dessas lições, muito oportunas. Deus abençoe os irmãos e eu aguardo, até a próxima lição, a lição número 3. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.